programa está de volta. Muito obrigado porque você está aqui com a gente. Hoje a gente está comemorando aí os 150 anos da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É aniversário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente está falando com você aqui sobre esse documentário super especial, essa série de reportagens especiais que você está acompanhando no Revista Novo Tempo sobre a história da igreja. E aí o Lisandro Stout está aqui com a gente. A gente vai assistir agora, Stout, a reportagem que falou sobre Battle Creek. Explica pra gente um pouquinho do que a gente vai ver. Battle Creek é a cidade onde tudo começou, na verdade, né? Os adventistas, eles foram se reunindo de diversos lugares diferentes, foram encontrando as mesmas verdades na Bíblia, mas eles, em algum momento, se reuniram em Battle Creek. Era uma cidade pequena, desconhecida e, na verdade, como diz nessa reportagem, os adventistas colocaram essa cidade no mapa. É a cidade que é a capital mundial dos sucrilhos, por exemplo, né? Da cidade onde foi inventado esse alimento matinal. E ali a igreja se organizou em 21 de maio de 1863, exatamente 150 anos atrás, é o que conta nessa reportagem. Então, acompanhe. Você que não viu ainda nenhuma reportagem dessa série, veja como ela tá super informativa e com uma imagem que é poesia pura. Acompanhe. It's pretty hard to ask a generation to relate to the past. We don't ask them to relate to Abraham Lincoln. We don't ask them to relate to George Washington in our nation. You have your great historical figures in Brazil and in South America. We don't ask a generation to relate, but we ask a generation to examine. Because history unlearned is history repeated. We have to know what made us who we are, politically, as a nation, and spiritually as a people. Every time I drive into this town, my thoughts go back to what God did in this place in raising up this church. This was frontier of America at that time, and so you'd have a few settlers that lived a long distance apart. There wasn't a town or a city as we know it now until into the 1850s. Battle Creek gets its name from a battle between two surveyors and two Native Americans, or they called them Indians, Potawatomi Indians, in 1825. And I don't think anybody got killed from what I've read. I think one of the Indians maybe got injured, but the two surveyors, when they went back to the rest of their survey party, they were laying out the lines and all that for the official surveys for plat maps and all that. They decided to call this Battle Creek after this great battle with four people. It was the headquarters clear up until this reorganization of the General Conference. And the problems that happened, there were two major fires, the destruction of the sanitarium and the publishing house. And they realized they needed to decentralize. It's a part of this decentralizing. And the General Conference moved to Tacoma Park, really in Washington, D.C. But between 55 and the move, there over almost half a century, Battle Creek was where everything was happening in the growing and emergence of Adventism. Well, when James White came here, we didn't have a church yet. So let's say 1852 to 1902, 1903, when we moved to Washington after the fires of 1902. This is the nucleus of the church, where the press was, where James White was, even though he wasn't president all those years, but where James White was. Ellen White was here many of those years. This was the center of the activity for the church. And then, of course, this is where we organized. We organized the publishing house here in 1860. We organized our very first conference, the Michigan Conference for the state of Michigan, 1861. 1863, we organized the General Conference here. So then it becomes the official headquarters of the church from 1863 till 1903. The General Conference was here. So it was the center of Adventism. We had the Review was here, the Review and Herald Publishing Association. Well, Seventh-day Adventist Publishing Association first, and then later changed its name. We had the Sanitarium, started out as the Health Reform Institute, became the Battle Creek Sanitarium. We had the Battle Creek College. So we had all of our major institutions were here, all within about 2 blocks of each other. Of course, Adventists became a very big part of Battle Creek. Almost all of them lived on the west side of town, the West End as they called it. In fact, many people called it Advent Town. And so pretty much everything west of the sanitarium in town was Seventh-day Adventist. Well, the Sabbath keepers eventually, not initially, really put this place on the map.
Foi num salão de reuniões exatamente como este que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ganhou seu nome oficial e foi organizada como instituição. Essa é uma réplica fiel da segunda Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada aqui em Battle Creek, onde tudo aconteceu. Os pioneiros preferiam o nome Meeting House, ou traduzindo ao pé da letra, Casa de Reuniões, pois aqui eram discutidos diversos assuntos. Em uma dessas reuniões, em maio de 1863, os líderes da igreja decidiram que era hora de se organizarem administrativamente. E então, decidiram votar pela criação da Conferência Geral. I mean, they took their religion seriously in those days. Believe me, it was serious business. And they thought about every nuance and everything that they were going to decide to do. They had to debate it and discuss it and pray about it, and debate it and discuss it and pray about it again. Battle Creek also has in it stories that are difficult to tell. Stories of prominent Seventh-day Adventist leaders who left the faith, often because they couldn't take counsel from their brethren. They were so independent-minded that they could not function as part of a common faith group. Those things are also part of what we remember when we come here. It's not just the good things that God has done, it's the things we have learned from our own mistakes as the Holy Spirit has prompted us to make changes organizationally and to develop a way of working together as a group of leaders. There's a lot of memories for people that know our history, a lot of lessons that can be learned from things that happened here. When we followed the counsels of God through the years, we prospered and grew. Other times we didn't. We need to know, what has God done in the past? Really, once we see the hand of God in the past, we have nothing to fear for the future, except that we forget what He was doing in the past. So that's why every one of these stained glass windows is in dedication to one of the pioneers. It has a little plaque under it, and it names the pioneer. Why? Just to be reminded. We stand on some very broad shoulders. This thing didn't get invented with you and me. Are you kidding? We've got generations behind us who have, out of great sacrifice, incredible losses. I mean, you have South American missionaries who've gone around the world who have given their lives on foreign shores for the sake of the kingdom of Christ. We have that in our country. We stand on their shoulders. We cannot forget them. Their reminder to us is, even as they were faithful, we too must be faithful to the same Lord Jesus. So in that way, pioneers are important. We can't identify with them. We don't have to. We stand on their shoulders instead. Continua, mas não aqui no seu programa, viu? Continua no Revista Novo Tempo e também você pode acessar o blog do Revista Novo Tempo, como o Staldi estava contando pra gente. Então é o novotempo.com/revista. Lá você consegue acompanhar todos os vídeos que já foram pro ar e vai conseguindo acompanhar os próximos conforme for exibido no Revista Novo Tempo. Você pode acessar também o canal do YouTube, o canal do Revista no YouTube e acessar a todos esses vídeos. O que eu acho incrível, Staldi, que ele comentou ali sobre a América do Sul e tudo mais, né? É de como esse público que se reuniu tempos depois aí do desapontamento e pessoas simples, fazendeiros, conseguiram iniciar um trabalho que hoje acontece ao redor do mundo, uma grande organização, uma grande igreja e uma grande mensagem. Conseguiu atingir o mundo. Exatamente. Um dos entrevistados dessa série, o pastor Alberto Tim, que é brasileiro, trabalha nos Estados Unidos, inclusive cuidando de uma parte histórica, ele falou que em algum momento da vida dele ele achou que essas pessoas, por serem simples, elas tinham ideias muito simples sobre teologia, e depois, quando ele estudou profundamente isso, ele descobriu que na verdade não era bem assim. Eles tinham ideias bastante complexas e bem estruturadas sobre teologia e sobre o que a Bíblia fala. E foi impressionante para a gente perceber isso também. E aí as duas razões porque eles conseguiram ter um conhecimento tão profundo e descobrir verdades bíblicas que outros não tinham descoberto é oração e estudo da Bíblia. Eles, como diz nessa reportagem que nós assistimos, eles oravam, eles discutiam, eles voltavam à Bíblia e oravam de novo, discutiam e voltavam à Bíblia. E assim eles descobriram muita coisa que hoje guia essa instituição que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com 17 milhões de membros oficiais, mas é uma família de 30 milhões de membros ao redor do mundo, presente em mais de 200 países. E Deus escolhe e capacita, né? Não foi assim com os apóstolos, né? Homens simples, pescadores, e Jesus escolheu e
E Deus capacita. Exatamente. Desse grupo, depois de uns 10 anos da organização da igreja, em 1874, saiu o primeiro missionário, foi até a Europa, e depois que a mensagem chegou à Europa, através da Europa é que chegou aqui, com os alemães que vieram para o Brasil. E hoje a Igreja Adventista também está presente no Brasil inteiro, conhecida também, graças a esse trabalho de gente simples, estudiosa, estudava a Bíblia e orava, e descobriram coisas maravilhosas. Olha, mais algumas participações aqui que chegaram através das redes sociais. A Márcia, sou adventista há 17 anos e conheço a história da minha igreja e isso me ajudou a afirmar mais a minha fé. Um abraço para você, Márcia. O Carlos Sleiman, tomara que eu tenha lido seu nome certo, Carlos. Graças a Deus eu sempre estou me informando sobre o início da minha crença, que é o Adventismo também, me atualizando na história do nosso povo. Inclusive no mês de junho estarei promovendo com os adolescentes da minha igreja o projeto Eu Conheço Minha História. É muito importante nossos juvenis saber sobre as crenças e se sentir parte do povo de Deus e de uma igreja organizada. Forte abraço, estou acompanhando o programa o tempo todo aqui. Obrigado, Carlos, um abraço para você. Ocimar Pereira, sim, estou informado sobre a origem da igreja e da minha fé. E sei que a igreja completa 150 anos de organização com esse nome e com essa estrutura. Um abraço para você também, Ocimar Pereira. Stout, depois de passar essas 2 semanas nos Estados Unidos, mas quantas semanas aí de pós-produção que você já está envolvido? Acho que tem pelo menos mais 3 semanas completas aí. Mais 3 semanas completas. Imersão aí na história da Igreja Adventista. Você conhece a história da sua crença. Sim. A enquete, você respondendo a nossa enquete hoje já tá respondido. Agora, o que isso transformou dentro de você, o que isso fez você enxergar a sua fé de uma forma diferente? Como isso te atinge? Todo ser humano está à procura da verdade sobre o que está ao nosso redor, a verdade sobre aqueles que são cristãos, acreditam na Bíblia, aqueles que têm curiosidade sobre a Bíblia, mesmo não acreditando, a verdade sobre tudo isso, sobre o universo cósmico ao redor do planeta Terra. E, enfim, ao estudar essa história e conhecer um pouco mais de detalhes sobre essa história, me deu um senso de pertencimento muito maior àquilo que eu acredito já, entender exatamente de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Para mim, me completou ainda mais essa certeza que eu tenho na fé que eu sigo. Olhando para trás, para a história do desapontamento e uma profecia mal interpretada, hoje a gente continua pregando sobre uma volta de Cristo, mas agora a gente aprendeu que não se marca mais data, né? Como é que foi isso? Como é que vocês registraram essa informação na reportagem? Tem um detalhe interessante sobre o desapontamento, essa decepção que foi o 22 de outubro de 1844 por um grupo grande de pessoas. Na série, um dos entrevistados disse que havia um grupo num país que tinha 17 milhões de habitantes, até 1 milhão de pessoas, de alguma maneira guardava a volta de Jesus, e um grupo de 100 mil pessoas, um grupo um pouco mais restrito, mais ou menos 100 mil pessoas, de fato, naquele dia, tinham certeza que Jesus voltaria e acabaram sendo decepcionados por isso. Mas não foi a primeira vez que aconteceu isso, porque quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, exatamente, as pessoas que o cercavam, até os mais próximos, acreditavam que Jesus estabeleceria o seu reino aqui na Terra. E quando ele foi crucificado, mesmo aqueles mais próximos, mesmo os familiares, eles sentiram também esse mesmo sentimento de decepção, da tristeza, como se Jesus tivesse os abandonado. E depois eles entenderam que o plano não era aquele. E a história estava contada, Jesus já tinha dito que não seria assim, que ele não estabeleceria o seu reino aqui. E aconteceu a mesma coisa em 22 de outubro de 1844. Deus já tinha dito, não é exatamente isso que vai acontecer. Claro. Por alguma razão, o estudo foi profundo e revelou muita coisa, mas só depois desse desapontamento é que eles voltaram a Bíblia, estudaram mais e descobriram, então, o que é que de fato tinha acontecido. Essa é uma das doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a doutrina do santuário, de que Jesus, em 22 de outubro de 1844, iniciou um ministério especial, que é avaliar a todos nós, aqueles que já viveram e aqueles que estão vivos, e aguardar até aquele momento que ele, de fato, voltará para resgatar os seus filhos fiéis. Muito bem. Stout, quero agradecer muito a sua participação aqui no seu programa. Parabéns aí pelo profissionalismo seu, da Larissa, do Chapolin. Eu tenho certeza que essa série de reportagens que vocês fizeram é um marco na história da Igreja Adventista no Brasil. Está trazendo muita informação para muita gente que não conhecia grandes detalhes, viu? Parabéns mesmo mais uma vez, obrigado. Agradeço a oportunidade. Olha só, o seu programa de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Você sabia que amanhã é o dia do abraço?
Pois é. E a gente vai estar recebendo aqui a psicóloga Rebeca Estina e ela vai falar sobre a importância que o contato físico tem nas várias faixas etárias. A Lauren foi para as ruas, tem uma matéria super interessante sobre essa questão do abraço, então você não pode perder. A partir das 5 horas da tarde, a gente está aqui ao vivo para dar um abraço aí nesse Dia Mundial do Abraço. Fica com Deus então, a gente se encontra amanhã às 5 horas. Tchau, tchau.